jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva. Nosso programa pode ser acompanhado ao vivo pelo Facebook nas páginas 99 Universitária, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar do programa comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. E hoje nós vamos conversar sobre o papel dos movimentos sociais nesse momento que vivemos no Brasil. E o momento não é nada fácil, porque o país vive uma profunda crise de representação. Com grande parte do Congresso Nacional e o próprio presidente da República investigados por corrupção, a maioria da população não atribui mais legitimidade aos políticos e aos partidos. Mesmo assim, o governo Temer, com o apoio de sua base parlamentar, insiste em tocar as reformas trabalhista e previdenciária rejeitadas pela maioria da população. Uma pesquisa do Datafolha no mês passado mostrou, por exemplo, que 71% dos brasileiros são contra as mudanças nas regras da aposentadoria. Instituições como a mídia e o judiciário também estão sob suspeita pela postura partidária denunciada por muitos segmentos da sociedade civil. Nesse cenário, o Fora da Curva pergunta: o que podem os movimentos sociais no Brasil de hoje? Para conversar com a gente está aqui Evanildo Barbosa, dirigente da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais e da FASE, uma entidade que atua em problemas e impasses gerados pelo atual modelo de desenvolvimento. Bom dia, Evanildo. Bom dia. Prazer. Também conversa com a gente o advogado Estélio Cavalcante, que integra a equipe do Centro Popular de Direitos Humanos, o CPDH. Bom dia, Estélio. Bom dia a todos e todos os ouvintes. E hoje aqui comigo na entrevista também está Luiz Pinto, professor da Universidade Católica de Pernambuco e jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Luiz. Bom dia. Então, o termo movimento social engloba muitos grupos, né? Muitos interesses, muitas formas de atuação, enfim, muitas lutas e disputas. Quais são os movimentos que, nesse momento, estão conseguindo ter uma atuação mais efetiva e direta como força de resistência ao golpe e às reformas que retiram os direitos sociais, Evanildo? Bem, depois de 2013, a sociedade brasileira viu emergir dois grandes blocos societários, né? Um mais articulado ao chamado bloco histórico, né, que foi ali galvanizado pelo PT. Então, todos esses movimentos ligados à dinâmica sindical brasileira, né, ao campo, o MST, a CUT, boa parte das organizações da sociedade civil mais ligadas ao tema da cidadania também é constitutiva desse bloco, que hoje está mais ou menos encarnada na Frente Brasil Popular, né? E um outro campo político que emerge já da crítica a essa tradição mais do bloco histórico, né? Da própria crítica ao governo de Lula e de Dilma. Então, esse outro bloco que se junta ali nas manifestações de 2013 e que passa a ter uma autonomia em relação ao próprio debate que a sociedade vinha fazendo muito sob as asas do governo. Esse grupo acaba constituindo a Frente Povo Sem Medo. Então, de um modo geral, a gente tem uma diversidade ampla, societária brasileira, mas talvez com projetos um pouco distintos, que infelizmente a conjuntura os colocou num lugar de resistência, né? Mas eu acho que, passado esse período mais complexo, né, da nossa experiência recente do golpe, eu acho que a sociedade brasileira vai ganhar, porque teremos um pouco mais de inovação e de polarização sociopolítica, para além dessa agenda que nos amordaça hoje em torno do tema da conjuntura, né? Então, de um lado, os movimentos sociais de base mais classista, ligados às centrais sindicais. De outro lado, esses novos movimentos sociais que têm gênero, raça, orientação sexual, sim, liberdade religiosa, luta antiproibicionista. Na verdade, está todo mundo junto, porque do outro lado tem um rolo compressor. Exato. Não é isso, Estélio? Sim. Eu acredito que após 2002, os movimentos sociais arrefeceram um pouco assim sua intensidade, né, seu grau de atuação e sua capacidade de mobilização. Eu acredito que muito em razão da esperança, da implementação daquelas diretrizes constitucionais previstas na Carta Magna, na Constituição Cidadã de 88, né, que traziam uma gama de direitos em prol de uma maior igualdade social, não é mesmo? E que ao longo do tempo
esses direitos não foram sendo colocados em prática pelos sequentes governos. E quando veio o governo do PT com a implementação dos programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, havia uma esperança muito grande de que toda aquela agenda, aquela gama de direitos previstos na Constituição fossem sendo, ainda que paulatinamente, implementadas, né? Só que isso não foi acontecendo. Ao contrário, as forças conservadoras foram ganhando cada vez mais força dentro do governo do PT e descambou no processo que a gente viu no ano passado, né? Com o golpe e que trouxe um novo desafio, né? Como o Evanildo colocou, né? Esse desafio de remobilização dos movimentos sociais, né? Que explodiram, acredito assim, depois de 2013, né? Com essa maior compreensão do cenário, né? Atual. E eu acho que o desafio hoje é de que haja cada vez uma maior articulação em rede desses movimentos, né? São muitos direitos sociais sendo retirados da população, né? Enfim, e os movimentos estão aí para isso, né? A sociedade civil organizada tá aí para isso, para lutar por inclusão, né? Por inclusão social. Então, eu acredito que só será possível com essa maior articulação em redes, com um movimento lutando pela pauta do outro, né? E assim, essa união maior, né? Para superar esse período difícil para quem luta por direitos sociais no Brasil hoje. Nós também conversamos com a professora de Serviço Social da UFPE, Ana Elizabeth Mota, e ela considera que as disputas de interesses existentes hoje entre setores da elite política e empresarial favorecem o protagonismo dos movimentos sociais. Vamos ouvi-la. O movimento popular, o movimento organizado, particularmente através das centrais sindicais, tem conseguido manter uma unidade tática e dar alguns direcionamentos que ajudam as organizações, os agrupamentos a atuarem de forma mais firme, mais propositiva e com direção nesse difícil momento por que passa a sociedade brasileira. A minha impressão é que o dia 28 de abril, com a greve geral, deu provas suficientes do peso, da força que tem o movimento social, que tem os movimentos sociais, e, ao mesmo tempo, o que se planeja, o que está sendo proposto de uma greve geral agora no mês de junho. Isso, para mim, significa que tanto os movimentos sociais de natureza mais classista, né, aqueles movimentos levados a efeito pelos trabalhadores organizados através das lutas sindicais e das lutas sociais, contraditoriamente adquiriram maior densidade, maior protagonismo nesse momento. E isso é importante, independente das diferenças que existam, né? Na verdade, os movimentos sociais, os movimentos populares necessitam e precisam pegar esse vácuo que existe com as disputas intraburguesas, né? Na verdade, nós temos disputas intraburguesas, disputa entre a própria burguesia. Então, é um momento propício para a ação direta. Eu acho que uma questão que emerge um pouco da fala da Elizabeth é um questionamento de saber se os movimentos sociais atualmente têm conseguido superar as suas diferenças internas, as dificuldades que, em grande parte, no meu entender, eles surgiram um pouco por conta da política de conciliação do governo Lula, né? Durante o governo Lula, o que a gente verificou em grande parte foi evitar determinados enfrentamentos, e a gente tem visto que um pouco da dificuldade de reorganização, de redefinição do trabalho das esquerdas de uma forma geral e dos movimentos sociais em particular é meio que herdeiro dessa política de conciliação. Como é que vocês avaliam essas dificuldades e as possibilidades atuais de superar dificuldades? Evanildo. Então, eu vejo assim, a conjuntura como uma grande oportunidade, em que pese o tamanho do paradoxo que ela coloca sobre nós, né? Uhum. Eu não estou, assim, completamente decepcionado com o que a gente construiu, né? Porque ver a quantidade e a diversidade de organizações e movimentos sociais atuando é impressionante, né? Para a nossa experiência democrática.
Agora, eu acho assim que o questionamento que a professora Elizabeth coloca, em si já é uma demonstração da nossa capacidade de responder essa pergunta, né? O que podem os movimentos sociais. Eu acho que os movimentos sociais podem e já estão fazendo muito e precisa fazer um pouco mais, e eu gostaria de traduzir isso em 3 dimensões. A primeira, assim, é no ardor da conjuntura resistir, né? Resistir, lutar contra as reformas, enfrentar o debate, enfrentar o fato de que, e eu corroboro com essa ideia que o Guilherme Boulos nos trouxe aqui, inclusive no debate aqui, de que a nova república está dando adeus, né? Quer dizer, que a gente pode vivenciar um outro ciclo, né? Então, eu acho que essa capacidade de resistência, ao mesmo tempo, a capacidade de enterrar a nova república, né? Contra as reformas, que elas são maléficas nas suas várias dimensões ao povo brasileiro. A segunda uma capacidade, demonstrar uma capacidade de inovar nas suas práticas. Eu acho que ontem no debate que nós tivemos num seminário da Fundação Oak aqui no Brasil, eu colocava isso, assim, que da necessidade da gente fazer uma autocrítica em relação à institucionalidade democrática, né? Que a gente experimentou, mas uma autocrítica popular, não é para jogar tudo no lixo, né? Mas para a gente rever práticas, porque a ação direta, a ação de rua, né? Essa capacidade de inovação nas ruas tem um efeito tão importante quanto a ação no diálogo com o Estado. É evidente que a gente precisa do Estado mais Estado democrático, né? Porque esse é o nosso ideário, né? E o terceiro aspecto é reconstruir o horizonte estratégico, né? Eu acho que a gente tem um horizonte estratégico muito pautado assim nas necessidades, o que é relevante porque a gente tem uma desigualdade substantiva no Brasil, né? Em várias áreas. Mas a gente precisa construir, por exemplo, fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual é a agenda de transição que a gente quer? Transição em relação ao modelo de desenvolvimento econômico, que nas bases do neodesenvolvimento já demonstrou que ele é insuficiente, porque ele desagrega territórios e ele criminaliza populações, como é o caso das populações indígenas, quilombolas e por aí vai, né? E as populações da periferia urbana, né? Mas uma agenda de transição também para as cidades, porque é impossível que a gente naturalize esse modo de vida nas cidades, né? Com um grau crescente de violência, com um grau crescente de periferização, né? Com preconceito enorme às formas de obtenção de direitos, como no caso as ocupações urbanas. Eu acho que elas são formas de lutar pelo direito, inclusive num contexto onde o direito está sendo negado cotidianamente. Então, isso historicamente, né, Evanildo? Desde a década de 70 que os movimentos sociais urbanos desempenham esse papel. Exatamente. Então eu acho que ao mesmo tempo esse paradoxo da conjuntura é uma oportunidade, né? Quer dizer, a gente perde nos direitos, mas a gente ganha nessa capacidade de promover coesão social, né? De se articular, de trabalhar em redes, né? Isso eu acho que é o fato novo que, do ponto de vista da cultura política, nós precisamos depurar bem, porque não é hora da gente brigar, né? Digamos assim, a gente tem diferenças, a gente tem visões distintas de mundo, mas eu acho que o que é mais importante é essa capacidade de pensar para além de 2018, né? Nós temos uma agenda que é para além de 2018, né? Eu acho que quem tiver muito focado em 2018, sinceramente, está dando um tiro no pé. Esse foi um aspecto que Boulos salientou quando esteve aqui, pensar para além de 2018 e não pensar numa salvação, né? Numa salvação única na figura de uma pessoa só. Estélia? Isso, concordo com tudo que Evanildo falou, e especialmente na questão da disputa dos espaços urbanos, da disputa pela cidade, né? Onde é que a gente vai começar, por onde a gente começa a querer, digamos, mudar o mundo, falando de uma forma meio utópica, mas de onde a gente está, de onde a gente vive, na disputa do espaço público na cidade que você vive, né? Então, concordo muito com isso, assim, que a gente tem que começar nessa luta, passa muito essencialmente por essa luta pela reestruturação das cidades, né? As cidades que ao longo desses anos foram ficando cada vez mais evidenciadas como verdadeiros balcões de negócios, né? É na cidade que se traduz, são nas cidades onde são traduzidas as trocas de favores, né? Entre políticos, poder econômico, não é mesmo? Então, eu acho que, trazendo também um outro ponto, eu acho que é preciso cada vez mais se compreender e se buscar aliar
a luta das mobilizações populares, as lutas das ruas, com a disputa dos espaços institucionais. A disputa dos espaços oficiais, a disputa do poder, né? E que são cada vez mais, e que são espaços cada vez mais, onde os movimentos, a sociedade civil organizada é cada vez mais reprimida, né? Os espaços de participação estão aí para mostrar, né? As audiências públicas que constantemente ocorrem, são verdadeiros, assim, né? São engodos, né? A gente vê que é tudo falado ali, bonitinho, sistematizado, vai secretário, vai isso, aquilo, é colocado no papel, é prometida uma série de ajustes e tudo mais, mas sempre fica naquilo, né? Sempre fica naquilo. A gente sentiu isso aqui em relação ao Estelita, né? Com essa farsa no uso dos instrumentos de participação popular, né? Como na verdade isso virou uma grande encenação. Exatamente. Houve uma captura de muitos instrumentos que eram previstos pela Constituição de 88 como instrumentos de participação popular, e houve essa captura por uma lógica da clientelista, por essa relação umbilical entre capital imobiliário e poder público, né? Que aliás nem deveria ter esse nome, porque de público ele só tem aquilo que ele recebe de chancela do Estado, mas ele não atua a favor dos interesses da maioria, né? Para trazer um jornalismo analítico e crítico, o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. O combate à criminalização e o trabalho de formação política são esses os dois grandes desafios dos movimentos sociais hoje. É o que pensa Marcelo Marquezini, integrante da Escola de Ativismo, um coletivo que apoia grupos e ONGs em ações de comunicação e mobilização. Ele explica isso melhor, vamos ouvir. O cenário sociopolítico hoje do Brasil, ele é muito ruim, por um lado, para os movimentos sociais, tanto os movimentos tradicionais quanto os novos, os jovens movimentos aí, que você vê desde as favelas, você vê ciclistas da classe média, até de juventudes indígenas na Amazônia. Em dois sentidos. É ruim, por um lado, por causa da criminalização. O Estado brasileiro, e isso pode ser a Polícia Civil, a Polícia Militar ou mesmo o governo federal, as instituições ligadas ao governo federal, tem cada vez mais criminalizado, quer seja por força de novas legislações, de ações diretas contra qualquer movimento que você faz, qualquer ação, qualquer atividade. E isso, assim, nós temos que cada vez mais debater, planejar e ver como a gente vai enfrentar a criminalização dos movimentos. Isso é inadmissível, ainda mais movimentos que lutam por direitos que são muitos constitucionais e que prezam pela sociedade brasileira toda, a defesa para a sociedade brasileira como um todo. A parte boa é que o cenário confuso nos obriga a sentarmos e a avaliar os nossos erros desse passado recente. As forças que estão postas aí, que estão nos forçando a ter esse retrocesso, nos forçando a analisar como fazer frente a esse retrocesso dos direitos que nós conquistamos, direitos que nós, assim, vemos conquistando, faltam muitos ainda a conquistar, e aí que eu acredito muito no retorno do trabalho de base. Eu acho que os movimentos precisam cada vez mais olhar para a sociedade, para os seus grupos que trabalham e voltar a fazer o trabalho de base que foi abandonado, de certa maneira, por muitos movimentos. Então, Estélio, você pode explicar para a gente um pouco o contexto dessa criminalização dos movimentos sociais no Brasil hoje? Sim. Recentemente, a organização Artigo 19 lançou um manual excelente dos anos de 2015 e 2016, que chama-se Violações ao Direito de Protesto no Brasil, né? E mostra
Exatamente, esse movimento repressivo por parte do Estado que vem ocorrendo nos últimos anos, né? No caso desse relatório, especialmente 2015 e 2016. E mostra o aprofundamento desse cenário de repressão no período pós-golpe, né? A gente tem um poder público cada vez mais repressor, o poder executivo reprimindo as manifestações, colocando agentes infiltrados, reduzindo o espaço de participação da sociedade, né, nos espaços institucionais, nas audiências públicas, etc. Nós temos o poder legislativo, por outro lado, legislando cada vez mais em prol de uma restrição aos direitos de livre manifestação previstos na Constituição Federal, certo? Com leis cada vez mais restritivas desse direito, como a lei antiterrorismo, como a lei que proíbe, que obriga os movimentos a informarem os trajetos dos protestos que vão ocorrer, como se fosse um bloco de carnaval. Como é que pode um movimento ser obrigado a informar o trajeto? Entendeu? Então, e o Poder Judiciário, por sua vez, chancelando essa repressão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Dando a chancela judicial para esse corte de direitos da Constituição, né? Para essa cada vez maior repressão ao direito de manifestação no país. Então você veja, também tem uma outra força aí que a gente não pode esquecer, que é por isso que a gente criou inclusive o programa Fora da Curva, que é a mídia corporativa, né? Sim. Que a mídia corporativa, ao tratar os manifestantes como vândalos, e é impressionante a recorrência do uso desse termo, né? Vândalos na cobertura midiática sobre as manifestações. Vândalos e bagunça. Vândalos, bagunças, né? Arruaça, né? Depredação, destruição. Exato. São sempre palavras que evocadas quando se trata de relatar essas manifestações. E aí a gente tem que pensar também o papel do jornalismo independente, né? Justamente. Eu acho que Luiz pode também falar um pouco sobre isso. Eu acho que é uma força que mostra as possibilidades de discussão daquilo que é de interesse público no ambiente público, né? Que é um processo um legado que o jornalismo corporativo perdeu no geral, deixou de fazer, e que vem se somar à necessidade de rearticulação, de organização de novas práticas, de retomada de novas práticas, de trabalho de base, de difusão de informação, de discussão pública, de formação das pessoas. Evanildo. Então, eu estava me lembrando de uma frase atribuída a Washington Luiz na República Velha, que ele dizia que a questão social é uma questão de polícia, né? Então, infelizmente, o Estado assume essa dianteira, né? Ele dispara o gatilho que alavanca a criminalização, mas ele não está sozinho, né? Ontem no seminário, um dos participantes, o Heitor Scalambrini, lembrou que, por exemplo, um ator social importante e relevante no Estado é responsável pelas violações, que são as empresas, né? Se você pega o exemplo de Suape, né? Então, e de certa forma tem um encadeamento lógico. O Estado engatilha, dispara, né? Essa visão de criminalização, que não é uma criminalização assim do movimento social, é uma criminalização de uma causa social, né? Então você pega primeiro o indivíduo, prende o Jaime Amorim, e aí você não está... o efeito não é sobre Jaime Amorim, o efeito é sobre a causa, ou seja, a reforma agrária. Você pega Bill, prende Bill, o efeito não é sobre Bill em si, ainda que ele seja atingido na sua individualidade, mas é sobre a causa do direito à cidade, né? Então, de fato, tem um encadeamento lógico entre o Estado, as empresas. A minha dúvida é quem nasceu primeiro. Eu acho que quem nasceu primeiro são as empresas, né? O gatilho é disparado por ela, né? Depois, a imprensa, os meios, as grandes corporações, né? Quer dizer, que estão a serviço disso, né? São verdadeiras escolas de produção disso que eu não chamo de criminalização, eu chamo de difamação, né? Porque de onde eu vim, difamar era uma coisa muito terrível, né? Então, de fato, é uma situação difícil, mas o outro paradoxo disso é que isso nos une, né? Faz com que a gente, para ter força, para romper essa fronteira, né? Quase que intransponível,
essa bolha, como se dizia, né? É a gente se articular, se unir, etc, etc. E construir novas narrativas, né? Construir novas narrativas, disputar, porque eu estou aqui com um estudo do Silvio Catiabava, que é do Le Monde Diplomatique, que ele demonstra como tem toda uma estratégia de produção de conhecimento internacionalmente articulada nas estratégias do think tanks, né? Quer dizer, são empresas, são universidades que se articulam para produzir uma narrativa do consenso em situações de conflito, né? Para dizer que está tudo bem, não está nada bem, né? Quer dizer, uma sociedade fraturada como a nossa, com níveis de desigualdades como esse, e as elites ainda são atingem esse papel de lutar contra as causas sociais que integram a sociedade brasileira, então tem alguma coisa muito errada no reino, né? Ainda tem uma atmosfera da Casa Grande Senzala e por aí vai, né? Então, um fenômeno que tem chamado a atenção dos pesquisadores é o uso das redes sociais como meio de mobilização e articulação de movimentos sociais. A doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, Nathalie Queiroz, tem estudado isso. Vamos ouvi-la. Esses movimentos, eles buscam, no protagonismo das pessoas, uma saída para esse modelo de sociedade aqui do Brasil, por exemplo, da democracia brasileira, que é pouco participativa, né? Um modelo de democracia de baixa intensidade, que acaba servindo muito mais ao mercado do que ao povo. E aí as pessoas, elas estão saindo do seu espaço de meros receptores da política, de meros eleitores, e estão buscando um lugar ao sol nessas discussões. E as conquistas, a exemplo do que aconteceu aqui no Ocupa Estelita, né, não são conquistas pontuais. Elas são atos políticos, sabe, que mostram a força do povo e dão fôlego novo. Dão fôlego novo, em especial para a juventude, porque a juventude é um sujeito político importantíssimo nesses novos movimentos sociais, para que as pessoas, os jovens, eles que estão cansados com essa velha política, eles possam recriar, a partir dessas bases que não os representam mais, uma possibilidade de um real mais justo, mais igualitário, enfim. Eles estão em um processo autorreflexivo de politização da política. E aí é preciso que a gente esteja bem atento a essas novas articulações e novas movimentações. Então, o nosso tempo está curto. Eu queria pedir só a vocês que pudessem fazer um comentário final. Pode ser você, Ivan. Então, primeiro quero agradecer. Eu acho que esse programa tem cumprido um papel fundamental, né, na contranarrativa, né, quer dizer, na construção de outras visões de mundo. E acho assim que o convite está dado, né, à sociedade, né, especialmente eu estou falando do campo popular e democrático, né, que a gente instituiu no Brasil, que é para repensar suas práticas. Eu acho que nós temos um potencial enorme de inovar nas práticas, né? De rever os nossos pactos e olhar para as gerações futuras, né? Porque o grande ausente, às vezes, nesse tipo de reflexão, é como a população está pensando o que nós estamos falando, né? Então, eu acho que, de fato, essa ideia do Marcelo, né? Do retorno ao trabalho de base, essa dinâmica que a gente se desloca de um certo centro para uma certa periferia, eu acho que é o nosso maior desafio e o nosso maior sucesso, talvez. Bem, agradecer o convite a vocês, né, por estar aqui tendo a oportunidade de debater esse tema tão importante e, por fim, fazer um apelo a todos aqueles e aquelas que se colocam nesse lugar que tem essa sensibilidade de ver a retirada de direitos que está ocorrendo no país hoje, de ver as injustiças sociais ocorrendo e que se limitam a escrever belos textos no Facebook, pelas redes sociais, que não tenham medo, que vá às ruas, que lute por seus direitos e pelos direitos dos outros, se articule, procure um movimento social, organizações com aquela causa como você mais se identifica, mas faça valer sua voz. Não fique calado num momento como esse, em que o país precisa disso, assim, né? De que cada vez mais a sociedade civil mostre sua voz, mostre sua força. Obrigado.
Então, nós é que agradecemos a presença de vocês. A gente tem aqui a pergunta de Júlia Kakowski e Gilberto Geraldo. A gente não tem tempo para responder no ar. A gente vai pedir aos nossos entrevistados para responder e colocar na nossa página do programa Fora da Curva. Estamos chegando ao final, mas se você quiser ter mais informações sobre esse tema, visite a nossa página no Facebook. O programa de hoje e todos os outros do Fora da Curva também ficam disponíveis lá, no nosso canal do YouTube e do Mixcloud. Em todas as plataformas, basta procurar por programa Fora da Curva. Acompanhe a gente e ajude a divulgar. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini e Lula Pinto. Nas redes sociais e no apoio técnico, Roberto Peixoto e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Chico Rocha com a colaboração de Roberto Peixoto. Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Coletivo Terral. Essa foi a edição do dia 1º de junho de 2017. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira discutindo o tema: a cidade aguenta tanto carro? Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 1 minuto.